o Hulk e o Davidson, porque os movimentos que ele faz abre espaço em diferentes funções do campo, até para o próprio Scarpa. É um cara que movimenta bastante, tem que dar os parabéns, sim. Verdade. Ele está deixando isso claro para todo mundo e eu acho muito importante, de extrema humildade, ele pegar e ir à frente das câmeras e explicar a situação dele, colocar a situação dele, mas e ainda não comprometer o Atlético. Ele está se preservando e se cuidando também para tentar minimizar essas dores que ele está sentindo para os jogos essenciais. Então o Atlético tem uma reta final aí de Copas que ele vai precisar se entregar ainda mais e mesmo com dores. E a gente entende da grandeza que ele tem para o treinador quando um treinador se coloca nessa função de também lavar as mãos e colocar, ó, eu preciso realmente de você mesmo com dores. Ou seja, eu acredito em você mesmo com você não estando 100%. Isso é valioso. Valioso para todo clube. E eu acho que ele vai ter... Eu perguntei a ele no final também ali, o Thiago estava até próximo na hora, se esses 10 dias vão ajudar. Ele falou que vai ajudar bastante. Ele vai conseguir ter uma recuperação, porque ele não está tendo, ele joga a cada 7 dias. Dessa vez ele vai ter quase 10 dias para poder dar uma respirada. Se não fosse a lesão, eu faria críticas ao Paulinho. Mas a gente sabe que ele está jogando no sacrifício. É que é o que eu disse aqui, né? Ele vai errar, ele vai ser criticado. Mas se não fosse a lesão, acho que a gente vai fazer raiva no torcedor, crítica, porque, de fato, ele está mal, né? Ontem, para mim, ele melhorou no segundo tempo, ele consegue fazer algumas jogadas com o Hulk, mas um primeiro tempo bem abaixo do que a gente já viu o Paulinho fazer. Só que a gente tem que levar em consideração o que tem acontecido com ele. Ele está lesionado. Então, e tem ele está jogando menos, com um problema clínico. E tem 9 jogadores a menos que talvez se tivesse Bernard, talvez tivesse a turma toda aí, não tivesse convocação, talvez o técnico até poderia poupá-lo, pensando no Vasco. Não, recupera totalmente. Cara, eu acho que se tivesse o Cadu, eu acho que se tivesse o Cadu, se o Cadu não tivesse sofrido a lesão, hein? Se o Cadu não tivesse sofrido a lesão, seria ele. O Cadu jogaria o jogo de ontem. Paulinho. Não duvido. Jogaria o jogo de ontem. Ele recuperar, eles querem dar tempo para ele recuperar, mas não tem nem opção. Porque hoje o Atlético não tem atacante, gente. O Bernard também não seria muito eu acho, né, que o caso do Paulinho, todo mundo sabe que todo time no futebol brasileiro, mesmo o Flamengo, o Palmeiras, não tem condição de ter um elenco formado por jogadores titulares e por jogadores reservas do mesmo nível dos titulares. Isso aí a gente sabe que não existe, né? Mas eu acho que o caso do Paulinho, para mim, definitivamente deixa explicitada aquela questão do elenco trazida por mim aqui há muitos meses atrás, porque quando você tem um jogador que te entregou 30 gols, como entregou o Paulinho na temporada passada, mas você, por necessidade, precisa de continuar usando esse jogador, mesmo ele com uma questão clínica, eu acho que dá a ideia da não profundidade do elenco do Atlético. Agora, falando em elenco, já que você puxou esse assunto, a gente falando de 9 desfalques. Ô, gente, são jogadores muito importantes. Muito importante. Imagina o Atlético ontem com um time completo. Completo. Zaratio ali, Bernard ali, Alonso ali, Alan Franco, o próprio Vargas faz muito pouca falta, mas enfim, mas é do elenco. Quem mais? Faltou alguém? Tem vários. O Alisson, por exemplo, ele vinha sempre entrando. Alisson ele sempre entrava. O contra-ataque. O Atlético está tendo um problema de não ter um contra-ataque veloz e letal. O Alisson poderia ser esse cara, o próprio Arana, o Alonso, tal. Cara, é muito problema. O Atlético teve isso em junho, julho, de muitos desfalques, e agora, num período de afunilamento, ele tem um problema, é que agora 3 jogadores estão convocados. Em 3 convocados e um suspenso. Então você tem 3 5 lesionados. Um machucado. Não, um suspenso, que é 3 lesionados. Não, 3 convocados, o Everson suspenso e os outros 5 lesionados. Esqueci do Everton. Que lesionado é o Zaratio, é o Alisson, é o Bernard. Tá faltando 2. Agora me sumiu. Dos lesionados? Aí Sarabia, tem não? Cadu e Sarabia. O Zaratio que eu estava esquecendo. São 5. E nós estamos falando de um cara para ser um importante num contra-ataque, se o adversário montar para cima, como ontem o Grêmio tentou meio que dar umas focadas no final ali, abriu espaço. Só que o Atlético teve pelo menos uns 3, 4 contra-ataques ali no segundo tempo. Teve, né? Uns 3, 4 contra-ataques, mas você não tinha aquela letalidade, velocidade. Você jogar no cara e o cara... Principalmente no segundo tempo, né? Seria o Alisson. Então, assim, olha a falta que o Zaratio está fazendo desse time, cara. Porque a galera reclama do Alisson, mas se você observar antes da lesão do Alisson, ele sempre entrava.
Aí a galera começava a brigar pedindo o Palácio, que o Palácio não estava tendo oportunidade, é porque o Alisson era o cara que entrava. Eu acho que 9 jogadores fazem falta demais a um time. Mesmo que não. Aí nós vamos falar aqui, por exemplo, de 3 titulares desse time absolutos. Ó, pra você ver, o Júnior Alonso é titular absoluto desse time. O Milito disse assim, não vou pôr o Alan Franco, o Milito falou assim, ó, Milito, se o Zarate tiver condições, ele é titular no meu time, ele tá fora. E o Arana. Eu tô pondo só 3. Aí, se a gente quiser, nós vamos pôr o Alan Franco e colocar o Zarate na frente. Não, eu tô dando exemplo. Eu só tô dando exemplo do que o próprio Milito disse. Então, beleza, nós temos 4 titulares absolutos. É que o Zarate, é que assim, o Zarate, beleza. O Zarate seria titular desse time, seria, mas já é um cara que tá mais tempo fora. Eu não dou conta nem de contar eu também nem conto com ele. Eu não coloco o Zarate nessa, mas os outros 3, sim. Arana, Alonso e Alan Franco. O Alan Franco, pra mim, e aí você perde ele opção, é o melhor Thiago, volante do Atlético porque aí, por exemplo, hoje. você tem o Rubens, que quando entra bem. Então você já perde uma opção, porque se o Arana tá, o Rubens pode entrar para ajudar. Quando você põe outros jogadores, você perde opção. O Zarate é pubis ou quadril? Pubs. É o mais chato do universo. Diz que volta depois do dia 15. Duas contusões complicadas, né? André, agora 9 jogadores, obviamente que, um grupo de jogadores que faz muita falta. Agora O Atlético, mesmo com bastante desfalque nesta partida contra o Grêmio, o Atlético saiu vitorioso dentro da Arena MRV, vencendo pelo placar de 2-1, né? Uma partida que foi muito bem movimentada na minha visão, né? Tivemos lances polêmicos ali, a situação do pênalti, eu acho que foi muito pênalti sim em cima do Hulk, né? O zagueiro Gemerson faz a carga toda ali em cima do pé do Hulk na hora que toma o drible. O gol lá do atacante do Grêmio, né, do Bright White, que foi anulado pelo toque de mão do jogador, muito bem anulado também, né? Tivemos aí o chororô, como sempre, do Renato Gaúcho, né? Parece que é um técnico que, quando perde, sempre procura colocar desculpas aí nas suas derrotas, né? E mais uma vez aí de chororô, né? Reclamando, né, de arbitragem, essas coisas assim. A gente sabe que estamos num campeonato que está com muita confusão realmente de arbitragens e esquemas aí, mas também, né, não é desta forma aí, né? Eu acho que foi uma partida muito tranquila, né, sem erros absurdos, né? Foram ali tudo bem marcado, tudo bonitinho. Uma partida muito bem disputada, onde o Atlético vence esse jogo atrasado, né? E o Atlético ainda tem um jogo a menos. E pode aí encostar muito bem no seu rival, como falamos no outro vídeo. O Atlético, que chegou aos 40 pontos, está muito bem encaminhado aí nas Copas, né? O Atlético que joga diferente, né? Foi muito citado isso, que o Atlético joga diferente do Campeonato Brasileiro, e é um time, e nas Copas o time joga de outra forma, né? E tá dando certo, o Atlético tá muito bem nas Copas, né? 2 semifinais, como eu disse aí no vídeo anterior, né? O Atlético é o único time do Brasil vivo nas 3 competições, né? E está disputando as 3 competições, tanto o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, com chances reais de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? A equipe já deu um passo importante na semifinal da Copa do Brasil, vencendo a primeira partida contra o Vasco. Vai agora defender, né? Pode jogar por um empate para poder se classificar para a final, e acredito que o Atlético tem muitas chances de ser campeão da Copa do Brasil. Na Libertadores, a equipe ainda vai enfrentar a equipe do River Plate pelo primeiro jogo, que será na Arena MRV, e depois vai decidir fora de casa, né? Contra o River Plate no Monumental de Nunes. Eu acredito também que o Atlético fazer um bom trabalho dá para se classificar nas 2 competições aí tranquilo.